Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Abrimos com a Caixa Geral de Depósitos e a necessidade ou não de criar uma nova comissão de inquérito. Analisamos as declarações de Rui Rio, que diz que defende uma regionalização política para descentralizar. Falamos da visita de Pedro Santana Lopes ao bairro da Jamaica. Mostrou-se solidário com quem vive no bairro. Falamos do combate à corrupção em Portugal, que estagnou. E na política internacional, a justiça brasileira manda prender engenheiros responsáveis pela segurança da barragem de Brumadinho e também de 3 funcionários da Vale. São estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio, Albino Almeida. Albino, obrigada desde já pela sua presença. Albino Almeida, começamos precisamente por falar na criação ou não de uma nova comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Bem, uma saudação a todas e a todos que nos podem ver e escutar. A minha reação é de perplexidade. O país, de facto, está a atravessar um momento dos mais negros em relação à clarividência das coisas. A doutora Joana Amaral Dias, pelos vistos, divulgou um relatório intercalar antes das pessoas citadas poderem exercer o seu natural direito de contraditório e explicar o que é que aconteceu. E, portanto, nós não estamos perante nenhum relatório final, nem objetivo, estamos perante um relatório intercalar que alguém pôs cá fora, sabe-se lá com que motivos. A senhora Joana Amaral Dias resolveu fazer daquilo o grande momento da vida dela, colocou cá fora um documento e, aparentemente, o país todo foi atrás daquele embrulho. Porquê um embrulho? Na introdução da peça já o disse, ou seja, há necessidade de um inquérito ao que aconteceu à Caixa Geral de Depósitos? Eu diria, vão ver as razões pelas quais os inquéritos anteriores foram encerrados, ou seja, entendeu-se e bem, na minha opinião, entendeu-se e bem, que estando as coisas no Ministério Público, era aí que deviam continuar até a conclusão do que está em investigação no Ministério Público. Acresce que o que está em causa em matéria de comissões de inquérito pode fazer esta coisa maravilhosa, que é, nós vamos agora saber o que é que aconteceu com 1,tal mil milhões de euros, e provavelmente no final do ano a Caixa, que já estava a dar lucro, dará prejuízo porque as pessoas deixam de acreditar no banco. Se isto não é uma pegada tonteria, incluindo o Rui Rio, que quando fala para agradar, já disse aqui, vou voltar a dizer, Rui Rio é um homem sensato, só que quando fala para ter palmas, só diz asneiras. E essa é mais uma asneira. Hoje o CDS, como tem a despesa feita pelo lado de Rui Rio, já vai dizer, bem, nós estamos abertos a qualquer coisa. Bom, o que eu acho, honestamente, é que as pessoas não estão a perceber o que é que estão a fazer. A Caixa que estava em recuperação, estava a entrar em caminho de devolver o dinheiro que nós lá colocamos, está neste momento a pôr em causa, a ver em causa desta administração, naturalmente, a sua reputação, que é isso que vai acontecer. Estamos a discutir coisas que não têm nenhuma influência, porque na maior parte dos casos, nas datas que nos são apresentadas, a maior parte dos casos já prescreveu. Portanto, mas é necessário esclarecer quem atribui, quem beneficiou dos créditos ruinosos do Banco Público. Eu não tenho nada, peço imensa desculpa, tenho todo o respeito por si, como imagina, mas acho que esses são os adjetivos que alguém pôs na praça pública e nós não podemos ir todos atrás. Eu não sei se os créditos foram ruinosos, porque repara, um dos credores, ou um dos devedores é Berardo. A fortuna de Berardo está à vista, não está escondida, não foi metida em nenhum buraco. Manuel Fino, essa grande eminência parda que ninguém conheceu, comprou o BCP, comprava ações, era notícias nos jornais, controlava tudo e mais alguma coisa, está aí, não morreu. Por isso, eu diria, e vamos falar disso à frente, eu gostava era que se dissesse cautelarmente duas coisas. As pessoas envolvidas têm os bens sob reserva do Estado. Estão a favor do Estado até ser resolvido o inquérito. 1. 2. Estas pessoas, naturalmente, irão ter que responder com tudo o que tiverem. Os gestores que receberam prémios por esta magnífica gestão destes anos têm que os devolver. Isto é que era bom. Isto é que eu acho que devia ser feito. Preventivamente devia ser feito. Mas não está a ser feito nada disso. Está a ser feito um festival folclórico, porque se entende que o partido que está no governo, quando estas coisas estão em cima da mesa, é o que perde. Por isso é que Passos Coelho passou ao lado
da Caixa Geral de Depósitos, passou ao lado do Banif, pediu dinheiro para Portugal, mas afinal quem precisava era a banca. Os espanhóis nisso foram muito mais inteligentes do que nós e, portanto, se o país quer continuar nesta senda verdadeiramente assassina, porque era o que me faltava agora, para ir atrás do ladrão, que eu deixasse a minha casa à disposição de outros ladrões que podiam causar um dano maior. É isto que está a acontecer com a Caixa Geral de Depósitos. Ou seja, estamos à procura de alguma coisa que o Ministério Público também está à procura, que estamos a falar de comissões de inquérito quando se encerraram 2 comissões de inquérito, justamente porque isto estava na alçada do Ministério Público, que é onde pode prescrever e onde podem vir as sentenças que permitem reaver o nosso dinheiro. A Caixa Geral de Depósitos já disse que está, neste momento, a envidar todos os esforços para, junto dos devedores, ir buscar tudo o que puder para ressarcir o prejuízo causado. E eu não percebo porque é que estamos a falar da Caixa Geral de Depósitos em matéria de comissões de inquérito. Isto é absolutamente inacreditável. Mas é preciso esclarecer. Obviamente, mas essa tarefa, já que está no Ministério Público, há primeiro ao Ministério Público. Para mim isto é muito claro. E as auditorias que foram enviadas, repara, ao Ministério Público, a auditoria final, não é esse arremedo de relatório que a doutora Joana Amaral Dias veio colocar cá fora, com a irresponsabilidade que nós lhe reconhecemos, não é? Porque naturalmente não revelou coisa nenhuma, revelou um documento antes das pessoas dizerem, olha, eu emprestei assim, ou 10 pessoas, ou 12 pessoas. Repare, ouvíamos dizer que Sócrates estava em tudo. Sabemos agora que foram 7 elementos do PSD, 4 do PS e 2 do CDS que estiveram nas comissões de gestão da Caixa nos anos envolvidos que concederam crédito. Como eu sempre disse aqui, por amor à verdade e por respeito pelos nossos telespectadores, há muita coisa que se diz neste país, no dia-a-dia, na espuma dos dias, que não tem a mínima consistência nem é minimamente credível. E eu creio que anda tudo tonto, anda tudo atrás de um problema que pode criar um problema maior agora. Quando se fala na banca, de facto, há grandes fragilidades na banca em Portugal. Eu não leio assim. Eu acho que a banca cometeu erros, como toda a gente cometeu, reparem. Houve aqui algum Lehman Brothers? Houve aqui algum banco grande que tivesse ruído, como nos Estados Unidos? Qual é o país do mundo onde a banca é olhada com maior atenção? Não é nos Estados Unidos? Foi aqui o Lehman Brothers ou foi nos Estados Unidos? Foi aqui, o Bundesbank, o Deutsche Bank não está cheio de dificuldades e nós falamos do Deutsche Bank. Os alemães deixam falar do Deutsche Bank como nós falamos aqui. Nós somos tontos, pura e simplesmente. Não me parece que a banca tenha feito mais nem menos erros que os outros. Fez os mesmos que os outros e agora está a consertá-los. Portanto, eu diria que a banca está no caminho de recuperação e nós estamos permanentemente a tentar boicotar esse trabalho com o tipo de atenção que estamos a dar exagerada, nomeadamente à Caixa de Depósitos. Porque, repare, o BCP pediu dinheiro e pagou. O BPI pediu dinheiro e pagou. Há uns tempos atrás era o Montepio, descansou o Montepio, agora é Caixa. Qual é o que vem a seguir? Eu acho que isto é muito mau quando nós só temos um banco nacional, que é justamente a Caixa. Já não temos banca nacional. E, portanto, continuamos descontraídamente a destruir o que é nosso, com a ideia de que o que é nosso é tudo muito mau, os outros é que são tudo bens. E eu pergunto, ouvem falar dos bancos em Inglaterra com o Brexit? Ninguém deixa falar. O Deutsche Bank, como eu disse há meses atrás, tinha umas imparidades brutais. Ninguém fala disto. Só nós é que falamos da Caixa, porque somos pequeninos, somos mesquinhos, somos parvos, para lhe dizer com toda a franqueza, desculpe uma expressão mais violenta, somos parvos, porque a limite batemos em nós próprios. Alvino Almeida, há pouco falou precisamente neste relatório que tanto se fala e que trouxe novamente a Caixa Geral de Depósitos à senda das notícias e falou precisamente na Joana Amaral Dias, que de facto revelou esse relatório. Alvino Almeida, outra questão se levanta, como é que Joana Amaral Dias teve acesso a este relatório? Eu, com toda a sinceridade, tenho bem consciente que na vida pública quando todos entramos numa espiral de tonteria ou de parvoíce, como eu aqui referi, depois, de repente, dá-nos vontade de ir atrás do mensageiro. Olha, deixa ver que, afinal, o mal disto tudo teve no mensageiro. Eu não me interessa nada a doutora Joana Amaral Dias, nem me interessa nada saber como é que ela teve acesso ao relatório. Mas teve. Teve, e eu até sou capaz de adivinhar como teve, porque estas pessoas Tornou-o público. Porque estas pessoas são chamadas, é-lhes passado um papelzinho para a mão, porque ninguém investiga nada neste país. Olha, os jornalistas não investigam coisa nenhuma, os ditos de investigação, porque os outros são pessoas normais como eu e a Helena. Mas os ditos jornalistas de investigação estão em casa. E quando lhes é passado um papelinho para a mão, são como cães atrás de um osso. Vão, perguntam, fazem indagações, vão à casa das pessoas, vão à casa das famílias. Isto é o que se chama jornalismo de investigação. Chantagem, pressão,
telefonemas para os familiares, para os filhos. Isto é jornalismo de investigação, está bem? Eu posso pôr nomes nisto, mas as pessoas já os conhecem, basta olhar para alguns programas de televisão. Portanto, nós estamos aqui perante um voyeurismo absolutamente extraordinário, pouca ação concreta. Eu ainda não vi ninguém propor o que eu já disse aqui. Primeiro, que as pessoas que são devedores à Caixa tivessem os seus bens, não pudessem transacionar bens nenhuns. Isto em direito chama-se uma impugnação pauliana, que é pôr em causa vendas de pessoas que estão a vender património para não pagar as suas dívidas. No caso concreto, as pessoas têm o património, terá que ser uma ação tipo impugnação pauliana para que não possam vender nada até se perceber exatamente que se podem ou não pagar aquilo que devem à banca. Número 1. São tudo pessoas que têm bens ao luar. Não são pessoas que morreram, por enquanto, nem são pessoas que escondessem os bens. Os bens estão aí. Estão no país. Segundo ponto, os prémios de gestão dados aos babas desta vida, aos gestores bancários desta vida, estão aí todos, ninguém lhes pediu de volta. Eles premiaram-se depois de terem feito estes financiamentos. Ou seja, acharam que era um excelente modelo de gestão. Aquilo que eu me pergunto é se alguém está a falar nisto. O que era, afinal de contas, o sucesso da economia de casino. Porque o Sr. Manuel Fino pedia dinheiro à Caixa para comprar ações do BCP. E o BCP pedia dinheiro ao BPI para comprar ações da Caixa. Isto foi assim, era notícia todos os dias, ninguém levou a mal. E mais, este tipo de economia de casino e de ganância financeira deu prémios aos gestores dessa altura. Isto é que era preciso estar a dizer. Não há mais condições no futuro para que as administrações se permeiem por operações bancárias cujo desfecho não é conhecido. Eu não vejo dizer nada disto. E isso é que me preocupa, porque isso é que é o cerne da questão. As pessoas emprestaram, decidiram crédito e a seguir, como aquele crédito trouxe ao banco uma projeção, ligou o banco a investimentos grandes, Laceda. Lembra-se que o Laceda foi o grande, durante muito tempo, o grande comprador do BPI. Hoje o Laceda é o maior devedor da Caixa Geral de Depósitos. O que é que aconteceu? Como é que os gestores da banca foram premiados por fazer este tipo de financiamentos? E se foram premiados é porque estavam convencidos que tinham feito a última essência da maravilha na gestão financeira. Eu disto não vejo ninguém falar. Como é que foi possível como é que foi possível Zeinal Baba e outros terem medalhas de mérito da República, com decorações máximas da República por excelente gestão, quando afinal estavam a decidir mal? Alguém fala disto. Coitado do Ronaldo, parece que se meteu aí umas habilidades em Espanha, no fisco espanhol. Viu o que é que o fisco espanhol fez? Primeiro pagas, depois a gente até pode perdoar, mas primeiro pagas. Em Portugal fez-se alguma coisa disto? Não. Andamos a discutir inquéritos à Caixa. Quando falamos de questões de justiça. Exatamente. Albino Almeida, passamos ao próximo tema. Falamos agora de Rui Moreira, defende regionalização política para descentralizar. Vamos ver. Quando se está atento àquilo que Rui Moreira disse, percebe-se mal este caminho que o Governo seguiu. No que toca ao processo de descentralização. Porque... E da atribuição de competências certo, às autarquias. Porque a lei, em 2021, se nada de errado acontecer daqui até lá, estará a ser cumprida. As câmaras podem não trabalhar nisso em 2019. Eu, por acaso, acho que as câmaras estão a rejeitar formalmente a descentralização, mas estão a preparar-se para trabalhar com ela. Ou outras câmaras, como Gaia, já estão muito além daquilo que está previsto em alguns diplomas e, portanto, estão a continuar o seu trabalho, nomeadamente na ligação na descentralização para as juntas de freguesia e para as instituições. É o caso de Gaia. E acho que Rui Moreira levanta uma questão que é, de facto, justa, que era uma descentralização política, ou seja, nós admitimos em Gaia levar em 2021 aos gaienses o nosso modelo de descentralização para que os gaienses nos digam se estão de acordo. Uma consulta pública? Para consulta pública, exatamente. E eu quero acreditar que este processo para as autarquias é um processo que elas estão a interiorizar antes de formalmente aderirem. Por isso não me causa nenhuma estranheza que não adiram em 2019, não me causa nenhuma estranheza que alguns mais vão aderir já em 2020, porque em 2021 terão que aderir todos e, portanto, desse ponto de vista, eu diria que tem razão Rui Moreira, era preciso, provavelmente, dizer às autarquias, faltam neste diploma, dizer, vocês têm um tempo largo e depois vêm propor ao Governo aquilo em que já estão capazes de assumir competências e as outras vamos ver como fazer.
mas este processo já está muito, muito, muito ensarilhado para poder vir a ter qualquer tipo de alteração de rumo normativo. O que é que Rui Moreira, ou a que é que o Rui Moreira se refere quando fala em regionalização política? Bem, eu acho que Rui Moreira se está a referir claramente àquele patamar da descentralização que falta, que é saber se, por exemplo, os diretores gerais dos ministérios não deviam estar nas direções regionais, isto é, o Ministério da Agricultura ter um delegado no Porto, na CCDR, Norte, Centro, Sul, Lisboa e Ilhas, não é? Portanto, ter lá um delegado do Ministério da Educação, da Economia, da Saúde, que pudesse depois, com os autarcas, gerir entre o Governo e todas as autarquias a questão da transferência da saúde, não é? Porque o que nós vemos é que há muitas câmaras que podem fazer coisas que outras não podem porque não têm a mesma riqueza, não têm o mesmo nível de tributos, etc. Por isso, nós temos que, falta aqui uma entidade a meio entre o Governo e as autarquias que permita fazer. Em tempos como se recorda, já aqui falámos disso, falava-se na eleição das CCDRs, que seriam eleitas a seguir às últimas eleições autárquicas, os presidentes de Câmara e os presidentes da Assembleia iriam eleger uma CCDR, como por exemplo se fez há dias, aproveito para dar os parabéns ao Luís Pedro Martins, na região de turismo do Norte, não é? Portanto, não se tem falado deste patamar. Este patamar, que ao cabo e ao resto, na região do turismo do norte de Portugal, o turismo e norte de Porto e norte de Portugal, é eleito pelas autarquias. Por isso, há listas e é eleito pelas autarquias. Tem uma função que é ao mesmo tempo mensagem e mensageiro, ou seja, traz mensagem do governo, é mensageiro para o governo das mensagens da região. Este patamar falta, creio que é este patamar, sem o dizer, a que Rui Moreira se refere. Muito bem. É um processo ainda demorado também, em que em 2021 esta transferência de competências irá estar totalmente, digamos assim, certo. concluída. Exato. Até não, lá estará, é todo um processo isto é como a carta de condução. transferência. Desculpe-me interrompê-lo. Isto é como a carta de condução. Quem disser que quer aderir está habilitado a trabalhar com a regionalização de maneira efetiva. Quem disser que não quer aderir pode ir trabalhando a regionalização, embora não a assuma. Ou seja, nós estamos aqui perante o fenómeno da carta de condução. Quando as câmaras disserem, sim senhor, nós vamos aderir, estão licenciadas para conduzir a regionalização, como nós quando tiramos a carta de condução não sabemos conduzir, estamos licenciados para ir para o meio dos outros e conduzir. Exatamente. Muito bem. Albino Almeida, passamos agora ao próximo tema, depois então de analisarmos aqui as declarações de Rui Moreira, que defende uma regionalização política para descentralizar. Falamos agora do bairro da Jamaica, em Lisboa. O bairro da Jamaica esteve por estes dias no epicentro de um debate que vai do racismo ao limite da intervenção policial e recebeu também ontem a visita de Santana Lopes. Com o instinto político que se lhe reconhece, Santana Lopes foi o primeiro político a ir ao bairro da Jamaica depois. Há 2 meses atrás esteve lá o primeiro-ministro António Costa e tinha já estado como presidente da Câmara de Lisboa a implementar um programa que já permitiu tirar daquele bairro 67 famílias e realojá-los em lugares condignos. Esse percurso terminará em 2022, é um plano longo, porque são muitas famílias que estão ali, e numas condições absolutamente degradantes, e portanto o que há a dizer nesta matéria é e lamentar, visto que Santana Lopes sabe muito bem, porque foi provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, sabe muito bem o esforço que se está a fazer para tentar retirar as famílias do bairro da Jamaica. E, portanto, das 67 que já foram retiradas, talvez seja preciso acelerar um pouco mais o processo, isso ele não disse. Foi lá prestar solidariedade. Falou na urgência no realojamento. Exatamente, pronto, mas a urgência do realojamento é, de facto, o ponto, mas está a decorrer. Ou seja, é o que eu digo, podemos acelerar um pouco mais se houver condições para isso. Sendo certo que o que se passou no bairro da Jamaica, do meu ponto de vista, releva para outro conjunto de problemas que com os quais a sociedade portuguesa convive, mas sobre os quais reflete pouco. Eu não creio que nós sejamos racistas, nem nós, nem aquela população da Jamaica, como aliás tem dito, e bem o Presidente da República. Ninguém se tem referido ao Presidente da República e ao equilíbrio, à prudência e à sageza com que ele tem lidado com este assunto, nomeadamente afastando qualquer tipo de colagem
de racismo ou de outro tipo de comportamentos à totalidade das pessoas do bairro da Jamaica. Sabemos que em todos os lados há gente que às vezes não pensa bem, não reage bem e não atua bem. Graças a Deus já tivemos exemplos, agora, ontem foi um político, por isso, um autarca. Por isso, temos tido exemplos de pessoas que perdem a cabeça com facilidade, se deixam envolver num processo em que muitos nem conhecem, mas sobre os quais sempre têm opinião. Portanto, eu diria que o bairro da Jamaica tem um problema, está diagnosticado, está em trânsito a solução, que é alojar aquelas pessoas em habitação condigna. Sem isso, poucas possibilidades teremos de olhar para o bairro da Jamaica com seriedade. Quero salientar o sentido do oportunismo político do Dr. Santana Lopes e lamentar também que tenha sido o primeiro político a ir lá, porque já ouvi falar do bairro da Jamaica, mas os outros não puseram lá os pés, exceto o atual primeiro-ministro que esteve lá. Antes de todo este incidente. Antes de todo este incidente. Mas, de facto, o Santana Lopes foi o primeiro depois do incidente. Exatamente. A, de facto, esse mérito então, já ninguém lhe tira. Está na história, já ninguém lhe tira, vale o que vale. Mas, de facto, é também necessário que se vá até ao bairro da Jamaica, que se perceba verdadeiramente o que é o bairro da Jamaica. Eu diria o seguinte, do ponto de vista técnico, do ponto de vista sociológico e do ponto de vista político, essa apreensão, essa compreensão está feita, porque senão não está bem em processamento a mudança dos habitantes, a retirada dos habitantes do bairro. Portanto, isso está feito. Agora, que as pessoas, quando ouvem falar de uma realidade, a vão conhecer antes de falar, isso era um bom exercício. Isso era um bom exercício. Deixamos aqui este repto, então, Exatamente. Albino Almeida, e terminamos precisamente este tema também, certo. então, com este repto. Agora passamos ao próximo tema. Falamos do combate à corrupção em Portugal, segundo dados, estagnou. Bom, eu dou pouca credibilidade a estes estudos. E porquê é que eu dou pouca credibilidade a estes estudos? As pessoas não se apercebem lá em casa. Diz-se muita mentira. Nós estamos num tempo de mentiras umas atrás das outras. Porquê é que eu digo que isto para mim, vale o que vale? A corrupção, se formos olhar para a corrupção como ela vai do pequeno favor até ao grande interesse. E não há ninguém neste país, digo eu, que possa dizer que nunca conviveu com, vamos dizer assim, com compreensão, com tolerância perante factos desta natureza. Não os grandes, mas os pequenos. Nós sabemos isso. Quem está nos lugares públicos, quem está aqui nas televisões sabe muito bem o tipo de pequeno favor a que se está sempre sujeito que alguém peça. Bom, a corrupção em Portugal. Hoje dizem-nos que nós temos um índice de percepção da corrupção maior que a Rússia. Bem, tem os ignorantes, que, como eu dizia há bocado, tal como no caso da Caixa de Depósitos, acham que, eu acho que sim, ligam o achómetro, percebe? Ou o queixómetro, põem a mão no queixo e com aquele ar muito filosófico, acham que sim. Vamos lá ver. Nós temos hoje a necessidade da contratação de obras públicas implica fundos disponíveis. Quer dizer, antigamente, por exemplo, a Câmara Municipal inscrevia no orçamento a valorização dos seus ativos até atingir o patamar certo para fazer a despesa. Como isto era falso, estas declarações não correspondiam à verdade, porque havia terrenos que nunca se vendiam, mas valiam sempre mais para o ano seguinte, quando eu fazia a despesa real estava a criar um buraco porque não tinha receita. Agora não. Todo o investimento que se faz em Portugal depois de 2014 implica das autarquias fundos disponíveis. Implica que um conjunto muito alargado de pessoas na Câmara, como nos ministérios, por isso é que o Centeno usa as cativações adicionalmente, têm que ter fundos disponíveis. E é por isso que o Dr. Centeno as cativações são tão efetivas. Ou seja, as pessoas programam obra, sabem, contam com o cabimento, que é o orçamento, em primeiro lugar. Depois o cabimento, quer dizer, o dinheiro quando vier naquela altura é para isto. E, finalmente, quando o dinheiro chega, é para aquilo. O que Centeno faz é dizer, não, ainda não é. Ora, portanto, a corrupção, para mim, já o disse aqui também, não é uma entidade abstrata. E, portanto, eu digo que a percepção, ou o que este estudo está a dizer, é um estudo que não tem em linha de conta nada. Sabe que há pouco tempo atrás levantava-se uma questão, agora os autarcas não vão ser penalizados por fazer má despesa. Errado. É que eles não podem fazer má despesa, porque não podem ser penalizados por um crime que lhes estava dado cometer. E eles só podem fazer despesa quando, tem o orçamento aprovado. Todas as forças políticas estão envolvidas numa Assembleia Municipal e numa Assembleia da República. Segundo, cabimento.
O dinheiro, há um momento em que há um determinado dinheiro, o imposto tal ou tal ou tal, ou a receita tal ou tal ou tal, que é alocado àquele investimento. E finalmente, quando esse dinheiro entra, é que está disponível para fazer a contratação. Eu diria que as possibilidades, chamada Lei dos Compromissos, desde 2012, que estas possibilidades se reduziram brutalmente. Se me disser, como há dias eu vi com espanto, que um autarca consegue esta maravilha, infelizmente um autarca, de ir no carro da autarquia e simultaneamente dizer que vai para o mesmo sítio que o carro dele, meter os papéis à mão na Câmara e receber, e depois é que a Câmara foi conferir e percebeu que afinal o veículo oficial do Presidente tinha saído na mesma altura para o mesmo lado e agora ele tem que repor o dinheiro e, a meu entender, deve perder o mandato? Com certeza que sim. Mas isto significa que temos mais corrupção ou temos menos? Estamos mais capazes de a combater ou estamos menos? Eu acho que temos menos corrupção e estamos mais capazes de a combater. Muito bem. Albino Almeida, passamos agora ao último tema. Falamos de política internacional, falamos do Brasil. A Justiça brasileira mandou deter os responsáveis pela barragem de Brumadinho que colapsou. Bem, eu já disse aqui e volto ao que eu disse aqui. Eu sou insuposto ter qualquer simpatia com o regime político que está no Brasil. Sou absolutamente simpatizante e aplaudo de bancada que quando estas coisas acontecem não haja lá nenhuma associação cristas a pedir a demissão do Ministro do Ambiente, mas haja justamente quem entenda, como eu entendo, e já disse aqui, que abaixo dos políticos há um conjunto de gente que vive daquilo todos os dias, que está nas câmaras e nas outras empresas e nos outros serviços 10, 15, 20, 30 anos, aos quais nunca acontece nada, sobrando sempre a responsabilidade para os políticos. Portanto, aplaudo de bancada, com o chapéu de aba larga, a medida do governo brasileiro. Enquanto as pessoas não tiverem esta percepção de que estão a decidir no interesse público, que estão a decidir a favor ou contra todos nós, mesmo que não tenham atividade política, porque é para isso que são pagos, é para terem uma atividade técnica competente, eu acho muito bem. Acho sinceramente muito bem, não posso aplaudir mais do que isso. Se assim fosse em Portugal... Estamos a olhar para um outro Brasil, se assim fosse Sim, mas eu acho que isto não é ainda sequer consequência deste Presidente da República. Quando muito alguma pressão de parte do Ministro da Justiça, que é, como sabe, o antigo procurador brasileiro, Moro, poderá ter acelerado alguns procedimentos. Mas eu estou convencido que, como disse há bocado aqui, nós tivéssemos dito aos gestores do banco: os meus amigos têm os vossos prémios cassados, têm os vossos bens impedidos de os transacionar através de uma pauliana preventiva, nós teríamos andado bem, porque no limite os políticos têm sempre as costas largas e muitas vezes nem sequer sabiam o que se passava abaixo. Quem validou a barragem foi no tempo do anterior presidente Temer. Portanto, o que o Presidente não quer atribuir essa política a Bolsonaro, quer atribuir essa política à responsabilização efetiva que há muitos anos existe no Brasil sobre as FIAs intermédias que estão lá a trabalhar e a receber muito dinheiro. E quem são também os responsáveis pela segurança. E cujo trabalho é justamente garantir e atestar que, de tecnicamente, facto, a segurança das pessoas. Ou não. Exatamente. Para não haver, então, portanto, mais uma... é de aplaudir e é uma boa prática. Muito bem. Albino Almeida, terminamos então a falar do Brasil e da Justiça brasileira, que mandou deter os engenheiros responsáveis pela segurança da barragem de Brumadinho. E é quando acontece. Não é 15 anos depois, ou andar a eternizar isto, chutar e depois é que vamos. Agora é que queremos perceber 15 anos depois o que é que se passou há 15 anos atrás. O que se passou há 15 anos atrás já não tem emenda. Ou a não ser nós salvaguardarmos-nos como fizeram os brasileiros. À cautela, eles vão descansar para meditar e saber se o que disseram há um mês ou 2 meses atrás, recebendo o seu saláriozinho ao final do mês, era verdade ou não em matéria de segurança, como devia ter sido em Portugal em matéria de procedimentos bancários. Muito bem. Albino Almeida, voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Muito obrigado. Foram então estes os temas hoje em análise. Estamos de regresso amanhã.